Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí, ficou. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que tem como foco a história do nosso Pará. Eu sou Fernando Lobato. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda não fez a inscrição, peço por favor que se inscreva. Peço ainda que, se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Hoje abordarei a seguinte questão: por que o padre Antônio Vieira foi expulso do Grão-Pará? Como se vê, a pergunta tem como foco a atuação do padre Antônio Vieira, personagem de grande importância no século XVII. O padre Antônio Vieira, líder da Companhia de Jesus, foi expulso do Grão-Pará em 1661, quando os colonos do Grão-Pará aderiram à revolta iniciada em São Luís, que naquele momento era a capital do estado do Maranhão e Grão-Pará. Essa revolta foi feita para derrubar a lei de 9 de abril de 1655 do rei Dom João IV. Essa lei deu poderes governamentais aos jesuítas sobre os territórios dos aldeamentos missionários. Mas não apenas isso, pois também proibiu a presença dos colonos nessas áreas e ainda deu poder exclusivo aos jesuítas para fazerem a repartição dos, entre aspas, índios descidos e aldeados. Até 1655, portanto, a autoridade dos missionários dentro de suas missões se limitava às funções religiosas, pois a partilha dos, entre aspas, índios descidos estava a cargo dos colonos, através das câmaras municipais de Belém e São Luís. É importante ainda destacar que a lei de 1655 é acreditada às cartas que o padre Antônio Vieira enviou ao rei Dom João IV, dando conta das péssimas condições em que viviam os, entre aspas, índios aldeados, bem como sobre as ilegalidades então praticadas através das guerras justas e das tropas de resgate. E foi em função disso que, ainda conforme a lei de 1655, os jesuítas também receberam poderes para interferir na decretação das guerras justas e na atuação das tropas de resgate. Com todos esses poderes, os jesuítas passaram a interferir demais na, entre aspas, normalidade da região e, por conta disso, passaram a ser acusados de estar indo na contramão dos objetivos da colonização, ou seja, indo na contramão daquilo que até hoje chamamos de progresso, pois com as restrições colocadas na exploração da mão de obra, entre aspas, indígena, os colonos alegavam estar condenados à penúria e miséria por culpa dos jesuítas. Quando a revolta estourou em São Luís, o padre Antônio Vieira estava no Pará e, por conta disso, peticionou a Câmara de Belém para que esta não apoiasse o movimento, alegando que isso provocaria um enorme retrocesso na pacificação das relações entre, abre aspas, indígenas e colonos, e criaria ainda enormes obstáculos para uma maior participação deles nos empreendimentos coloniais. Os vereadores de Belém, porém, apoiaram a prisão do padre Vieira pelos colonos, que o enviaram para as lideranças rebeldes de São Luís. Ao chegar em São Luís, Vieira foi mantido preso numa embarcação e levado de volta para Portugal. E é importante destacar que não apenas o padre Vieira, mas todos os jesuítas do Maranhão e Grão-Pará foram expulsos pelos rebeldes de 1661, sendo todos intimados a nunca mais pisar na região. Essa atitude rebelde, porém, estava passível de drástica punição, pois os colonos estavam indo contra as leis assinadas pelo rei de Portugal. Mas acontece que, naquele momento, Dom João IV já havia falecido, e o novo rei Afonso VI enfrentava muitos problemas por conta dos conflitos com a Espanha, contra a qual os portugueses se rebelaram em 1640 com a coroação de Dom João IV, fato que inclusive colocou fim na chamada União Ibérica. A consequência foi a vitória do movimento rebelde, pois o rei
apesar da ameaça de drástica punição em caso de nova rebeldia, não apenas anistiou os rebeldes, como também revogou a lei de 1655, restabelecendo as câmaras municipais de Belém e São Luís no controle da repartição dos, entre aspas, índios aldeados, além de restabelecer os poderes das autoridades locais sobre as guerras justas e a atuação das tropas de resgate. Mas apesar da anistia aos rebeldes, o rei determinou a volta dos jesuítas para as suas missões, mas sem os poderes conferidos pela lei de 1655, que foi revogada. Mas a permissão de volta não incluiu o padre Vieira, que recebeu ordens expressas para permanecer em Portugal, de modo que não voltou mais ao Pará depois da sua expulsão em 1661. E no vídeo de hoje, nossa fundamentação histórica baseou-se nos artigos de Rafael Chamboleiron e Fernando Roque Fernandes, cujos links para baixar e ler estão na descrição. Eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.